Boa noite, irmãos. Deus assim abençoa cada um. Em nome do Senhor Jesus. Vocês estão felizes de estar nessa noite na casa de Deus? Vieram para adorar e bendizer o nome que está acima de todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a Deus pela luz da revelação. Nós não viemos aqui para orar no nome do irmão Brana, nós não viemos para adorar o irmão Brana, nós viemos para adorar o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Mas nós cremos na mensagem que Ele revelou para cada um de nós. Estamos alegres e confiantes, em Sua palavra que Ele tem trazido para nós. É importante que você possa descansar. Você sabe o que é descansar? Você descansa na palavra de Deus. Você não pode descansar em algo que não é real. Você não pode descansar num sonho. Porque você pode sonhar também de barriga cheia. Você tem que descansar na eterna palavra de Deus. Você não pode descansar numa denominação, no sistema. Os budistas descansam em Buda, os maometanos descansam em Maomé, e os denominacionais descansam na sua denominação, e eles creem que eles vão chegar lá. Só que eles estão dentro do engano dos homens, Denominação é algo que o homem fez. Você não está aqui em algo que o homem fez. Você está aqui nascido dentro da revelação. Vamos abrir nossas Bíblias. Nossa escritura hoje está em São Lucas, capítulo 9, versículo 55. Apenas esse versículo, Deus abençoe os irmãos através da internet que estão nos acompanhando, também os irmãos que nos acompanham através da rádio web, os irmãos que nos acompanham em Santa Maria do Herval, na casa do irmão Doraci. Eles precisam muito das nossas orações, e eles estão passando por um momento muito difícil. Isso aí já é de muito tempo, muitos anos, e agora agravou. E pedimos à igreja que ore, que ore em favor do irmão Doraci, irmão Bertolino, irmão Ismaí, que está cuidando, ele e a irmã Rose, cuidando do irmão Doraci nesta hora tão difícil, tão difícil. Ele já está desenganado dos médicos. Então a gente pede à igreja que a igreja ore por ele. São Lucas capítulo 9, versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Bondoso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, nos ajuda nesta noite na exposição da sua palavra, na leitura da mensagem. Porque conta falar nos nossos corações, não é a leitura, é o Senhor. É o Senhor que interpreta essa palavra no nosso coração. Ajuda cada um dos teus filhos e nos dê graça, Pai. Numa hora tão difícil para muitas famílias, difícil para muita gente hoje, ó Pai, mas nós queremos estar no descanso da eterna palavra do Senhor para esta hora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Às vezes é difícil para as pessoas acertar, Você sabe que as pessoas
pode fazer muitas coisas nesse mundo, né? Aprende, né? Aprende a dar salto, aprende a nadar, aprende... É tanta coisa, aprende a jogar, aprende a fazer o povo rir, chorar. Mas tem uma coisa que muitas pessoas não têm aquele dom. Quando está errado, pedir perdão, desculpa. Você sabe que o irmão Brana, quando ele estava nas ferragens do carro, ali, preso, não podia sair, e eles tentando tirar ele, e de repente ele sentiu, né, aquele bombeiro, aquele soldado puxando ali, e doeu. E ele, naquele momento, ele pediu desculpa, né, a maneira como ele realmente gritou, gemeu. Ele, naquela hora tão difícil, ele pediu desculpa, né? Em inglês é sinto muito, né? Ele disse, desculpa, né? Não queria dizer aquilo. Às vezes pensamos, e às vezes pensamos errado, às vezes pensamos mal das pessoas, e nós não temos aquela coragem de ir ali para poder acertar. Eu acho tão lindo algumas pessoas no dia da ceia, acertar com o marido em casa, acertar com os filhos, acertar na fila da ceia, não vir tomar a ceia indignamente. Ter aquela coragem, porque isso é uma coragem, humildade. Aquele que se humilha, Deus exalta ele. Então, há muitas pessoas que reconhecem o seu erro e acertam. Há pessoas que não acertam. Há pessoas que são difíceis. Agora, o que é isto? São espíritos. Às vezes são espíritos familiares que você tem que realmente renunciar a isto, não aceitar na sua vida, né? Não aceitar na sua família, porque aquilo vai refletir nos seus filhos, se não refletir nos filhos, vai refletir nos netos, nas netas, e um dia você não vai estar aqui, mas aquele espírito que você carregou por todos os anos vai refletir em alguém. Porque eles vivem em família, chama-se espíritos familiares. Eles vêm de gerações. E tem pessoas que são emburradas, são briguentas. E é onde você tem que realmente corrigir isto. Você tem que acertar, procurar se corrigir. Diz, não, mas eu não estou certo assim. Eu tenho que aprender a ajoelhar do lado da cama. Como é que você vai orar brigado com seu marido, xingando todo mundo na rua? Nós temos que aprender a pedir perdão, nós temos que aprender a perdoar, não carregar mágoas, né? Procurar esquecer o que as pessoas nos fez. O irmão Brana teve problemas, não com as pessoas, os problemas doutrinários que ele teve, não foi com as pessoas lá fora, ele teve com as pessoas de dentro do ministério, né? Foram pessoas do ministério, e foi uma coisa que feriu o profeta, que levou o profeta a abandonar o ministério por mais de um ano. Quando aqueles irmãos apareceram batizando no nome do irmão Brana, orando no nome do irmão Brana, dizendo que o irmão Brana era Jesus Cristo, e provando para o povo com escritura, com Bíblia. Com Bíblia. Não com fita que o irmão Brana falando que era Jesus Cristo,
mas com Bíblia. E aí eles pegaram os incautos, neófitos, as pessoas que não conheciam as Escrituras, as pessoas que estavam acompanhando as reuniões do irmão Brana, vendo aqueles grandes sinais, maravilhas, ressurreições, disseram, não, é ele mesmo. Você sabe que aquilo feriu profundamente o irmão Brana. O irmão Brana conta isso na mensagem Serpente Ferida, Apocalipse 5, primeira parte. E irmão Brana disse, você pensa que eram pessoas ruins? Não, eram preciosos irmãos. Mas o que aconteceu? Por que aqueles irmãos fizeram aquilo? Fazendo culto no nome do irmão Brana, orando no nome do irmão Brana, batizando muita gente no nome do irmão Brana. Você sabe que aquilo correu pelos Estados Unidos e o mundo? Era Deus naquilo ali? Não. O profeta disse, agora, onde quer que isso esteja, é um espírito sobre gente preciosa. 43, Apocalipse 5, primeira parte. Um espírito. Por isso Jesus disse, quando eles estavam indo para Jerusalém, tiveram que passar pelas aldeias do samaritano, e os samaritanos não deixaram passar, porque eram judeus e estavam indo para Jerusalém. E havia um problema, um impasse entre judeus e samaritanos, que é onde um judeu passava, o samaritano não passava. Era uma segregação. Os discípulos conheciam a Bíblia. Tiago e João vieram a Jesus e disseram, Senhor, uma vez Elias pediu fogo do céu. O Senhor não quer que a gente pede fogo do céu para matar essa gente a tudo? Jesus repreendeu eles e disse, eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvá-la. Vós não sabeis de que espírito sois. Eram pregadores e não sabia de que espírito eram. Na mensagem Não Sabeis, o irmão Brana disse que o homem é corpo, espírito e alma. O espírito que você nasce, ele é de natureza mundana. Por isso ele tem 5 entradas, ele tem a memória, a razão, os arrazoamentos, os afetos. Ele tem 5 avenidas. E você pode servir a Deus com esse espírito e ser perdido. Você pode receber o Espírito Santo ali nesse espírito e ser perdido. Que o Espírito vem, unge ali. E você bloqueia a passagem do Espírito para a alma, para a sua alma. Não importa que você seja membro, diácono, administrador, pregador, você bloqueia. Você ainda continua aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa raivosa, brigona, explode com qualquer coisa. Contanto, você lê a Bíblia, você ouve o profeta, você canta nesse espírito, porque o Senhor desce ali e te unge. Mas só que você tem as suas próprias razões. Essas são razões. Como é que você vê a mensagem, como é que você vê a Bíblia, a revelação? Aí é uma revelação intelectual, não é uma revelação espiritual, porque a revelação espiritual, o Espírito Santo desce e unge a alma. E a alma, ela tem um livre-arbítrio, em espanhol, arbitrel. Há muitas pessoas nos ouvindo que são castelhanos. Tem um livre-arbítrio, fé ou dúvida. Ou você recebe, ou você duvida. Agora, quando você duvida, você dá um sinal que você não tem vida eterna. É como Caim. Você teve lugar para a alma, lugar para a fé, lugar para a vida eterna, mas ela nunca desceu ali. Então, aquilo ali não segura a palavra naquele terceiro compartimento. Não tem lugar para segurar a palavra. Não cabe a palavra, só cabe a dúvida. Aí é onde entra os arrazoamentos.
Por isso Jesus disse para Nicodemo: é necessário nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne. E Romanos 8:8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque enquanto você serve a Deus no seu espírito, com as suas razões, com seus arrazoamentos, você tem afeto. Parece que é um amor. Você pode chorar, você pode gritar, rolar no chão, orar a noite toda. Mas se Deus não desceu naquela alma, não tem nada ali para segurar a mensagem da hora. É como disse o profeta de Deus no parágrafo 74 da mensagem da tradução de Goiânia, Estatura de Varão Perfeito. Se você não renasce de novo, você estará sempre discutindo contra a palavra. Porque aí entra as suas razões, entra os seus acho. Eu acho isso, eu acho aquilo outro. É como disse o apóstolo São Paulo, não sou eu mais, né? Quer dizer, não é eu, não é esse ego, não é esse homem, esse espírito que vivo, mas Cristo vive na alma, em mim. Por isso os 7 trovões nos dá fé. 7 trovões tem que descer. 7 trovões é a mensagem da hora. Tem que descer no terceiro compartimento, aonde tem o poste de amarre, e aonde você segura Deus como Jacó. Jacó segurou. Só te deixo quando me abençoares. Ele não ficou discutindo. Quando você discute, você não nasceu de novo. Quem nasce de novo não discute, porque ele crê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da hora. A mensagem. Irmão Brana disse, muita gente tem me perguntado isso, porém, vê as indagações. Você é Jesus Cristo mesmo? Veja que o irmão Brana entendeu que aquilo era um espírito que se infiltrou no meio do povo, no meio da igreja, no ministério. Eles tinham escritura. Eles tinham escritura desde o Antigo Testamento. Parágrafo 7 da mensagem à ordem da igreja. O irmão Brana diz: quando você me vê sair fora dessa escritura, venha a mim privadamente e sentemos, conversemos, aí vamos discutir entre eu e você. É o parágrafo 7 da ordem da igreja, depois dos selos. Leia a mensagem que você vai ver. Tem outra mensagem que o irmão Brana fala: um irmão veio me corrigir, mas ele foi privadamente, Deus sendo mal entendido. Eu agradeço a esse irmão. Venha privadamente. E será que nós estamos fazendo certo? Tentando corrigir o pastor? Sentemos. Olha, vocês que saíram, não estou falando para vocês aí fora, mas se você tem um problema com o seu pastor, eu estou falando aqui para dezenas de irmãos, vai em particular, conversa, leve a mensagem, leve a Bíblia e converse com ele. Porque se ele está errado e ele tem o Espírito Santo, ele vai dizer: oh, meu irmão, eu nunca tinha pensado nisto. Agora, se você está errado, o pastor vai usar a mesma escritura
e mostrar para você que você está interpretando mal a Escritura. Agora, não é a mensagem? Se você me ver sair fora dessa Escritura, venha com a Escritura privadamente, sentamos e resolvamos o assunto. Mombrana disse que um espírito entrou entre o povo. Tinha que ter um populacho ali, tinha que ter um cabeça para dizer, não, ele é Jesus mesmo. E já tinham que ter um cartãozinho. E veio pessoas confessar seus pecados para o irmão Brana. Você sabe que feriu o irmão Brana? Voltou a trabalhar. Deixou o campo e disse, vocês vão responder para essas almas. E quando ele prega a mensagem Apocalipse 5, ele está voltando. Aí ele conta, ele prega a serpente ferida, ele conta como aconteceu. Você pega as duas mensagens no Busca, que você tem em casa, e leia. Ele disse, esses irmãos, eu creio que você está aí do outro lado, você quer o parágrafo, né? Eu podia falar para você. Esses irmãos vieram com as Escrituras, e com as próprias Escrituras que eles me mostraram, eu provei para eles que eles estavam errados com as mesmas Escrituras que eles achavam que estavam certo. O irmão Brana era um homem da hora. Mas um espírito, disse o profeta, entrou no povo. Eram gente boa, irmãos preciosos. Eu esqueci até de dar o tema. Espíritos desconhecidos. Não entrou aquele espírito nos profetas de Acabe? E o espírito pediu ordem a Deus. E Deus ordenou que ele fosse para enganar aquele povo. Irmão Brana diz, é um espírito. Porém, espero que hoje isso receba uma ferida mortal e morra rapidamente para que eu possa regressar ao ministério. Até então, pedirei a cada um que ore por mim. Não sei o que vou fazer, diz o profeta. Minha residência está à venda. Levou o irmão Brana a colocar sua casa à venda para sumir. Ele não aceitou, ele não era Jesus Cristo. Ele era o William Marion Brana. Eu não posso suportar isso, diz o profeta. Se fico por aqui, vou enlouquecer completamente. Lhes peço que orem por mim. Apocalipse 5, segunda parte. Agora, antes de nos aproximarmos da palavra, quantos gostam da palavra? Oh, que coisa! Vivendo na montanha, você observe, você pode ver no último domingo o que significou fazer isto da maneira de Deus ver. Quando vi que aquilo era um espírito que havia entrado no meio daqueles preciosos irmãos, não há como um homem natural tirar aquilo. Então, a única coisa que tivemos que fazer foi dedicar, ou melhor, entregar ao Senhor, e em poucas horas estava tudo terminado. O irmão Bruno está falando que, em outras palavras, não tinha como convencer aqueles irmãos. Não tinha como convencer, era só discussão. E Satanás é um grande sofista, ninguém ganha dele em jogo de palavra. Com Jesus ele levou um versículo. Mas quando ele foi tentar a igreja, ele não foi com mais um só. Ele já descobriu que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão será decidida. Quando ele acusou Jesus, ele tinha algo sobre o sábado, sobre o templo. Nesse dia, ele tem muita escritura. Só que Deus sempre tem uma pessoa que sabe montar aquele quadro, que sabe montar o quebra-cabeça.
Deus não tem duas cabeças. Deus não trabalha com dois homens. Deus não trabalha com grupo. Deus trabalha com uma só pessoa. Sempre foi assim. Quando aparece outra pessoa, você não deve ouvir. Você tem que ouvir aquela pessoa que Deus está trabalhando. No ano 2000 levantou um. Nos anos 70 levantou um na Rádio Universo. Aí teve que levantar um paralelo, que veio para Curitiba. Só que esse aí entrou no ismo da ressurreição isolada. Deus tinha levantado um para ter programa de rádio. Mas o paralelo veio e achou que ele também podia colocar. E colocou, prosperou. Mas o fim não foi bom. E no ano 2000 Deus levantou um. Depois começa a aparecer os ministérios paralelos. Você não viu aqui o ministério paralelo? Tirou o irmão Brana do campo. O irmão Brana disse que estava quase enlouquecendo, colocou a casa à venda. Até que ele teve a visão da serpente ferida. Quando vi que aquilo era um espírito que havia entrado no meio daqueles preciosos irmãos, não há como um homem natural tirar aquilo. Não. Aí vem o ciúme, vem inveja. Esses são espíritos que entram na igreja, que entram no ministério. O profeta disse na mensagem: necessário é nascer de novo, perfeição, escolhendo uma noiva, que as igrejas têm espíritos. E às vezes, diz o profeta, começamos a receber espírito uns dos outros. Em vez de receber o Espírito Santo, que é a mensagem da hora. Imediatamente ficou claro que aquelas pessoas estavam. Agora, se eles não tivessem sido, quando veio a correção da Escritura, aí veio a correção da Escritura, eles vieram ao profeta, foram na sua casa, foram levar a Escritura para converter o irmão Brana. E um homem que não pode suportar a correção da Escritura, ele fica todo irado e explode. Isso mostra que ele não está correto com Deus. Ele está agarrado em suas razões. Isso é diabólico. Veja, e mesmo que esteja certo, é diabólico. Quando você não aceita a correção. Porque a arma tem que estar na mão do policial. Não é na mão daquele maluco lá em Chicago, lá. Você viu lá o que ele fez? Botou um fuzil em cima de um prédio lá e atirou no pessoal que estava desfilando ali, em 4 de julho, segunda-feira. Matou mais uns 7, feriu não sei quanto. Mas na mão do policial ele não estava matando ninguém. E eles disseram, a arma era legal, tinha sido comprada legalmente, mas estava na mão da pessoa errada. A mensagem não pode estar na mão de uma pessoa errada. A arma tem que estar na mão do policial, na cintura do policial. Por isso o irmão Brana diz que não é fácil Deus achar um homem para confiar a mensagem a ele. Mas ele procura, até que ele acha um, aí ele arma ele. É ele que está armado. Ele é de confiança. Quando você vê o guarda, o policial, você descansa. Mas quando você vê alguém que não tem a farda, e se aproxima de você meio na parada de ônibus e começa a botar a mão na cintura, você já começa a ficar desconfiado.
O espiritual é a mesma coisa. Mas se um policial se aproxima, você se sente seguro. A viatura aproxima, você se sente seguro. Porque ele está ali para te proteger. Assim é a mensagem de hoje, assim é João. Ele tem autorização de ter essa arma dos 7 trovões, do novo nome, selos revelados. Tem autoridade para falar. Agora, quando não é João, é perigo, é perigoso. Olha, isso é certo, mas um santo genuíno de Deus se reconciliará com Deus através da palavra, e isto é correto. E a palavra é o caminho corretivo. Aqueles irmãos devem estar bastante agradecidos a Deus. Veja, a Bíblia diz que falsos cristos se levantariam nos últimos dias, enganaria, se possível, o próprio eleito. Mas não é possível, não, senhor. O eleito foi preordenado, então eles não serão enganados. 44. Então, tão logo que aqueles irmãos subiram ali em casa, no dia seguinte, mesmo quando chegaram, 44. Apocalipse 5, segunda parte. Mesmo quando chegaram, começaram a me dar suas escrituras. Ó, irmão Brana, está escrito lá, está escrito aqui, está aqui, aqui, aqui. Começaram a me citar a escritura. Então, o Espírito Santo, através da escritura. Então, o Espírito Santo, através da escritura, Então o Espírito Santo, através da Escritura, simplesmente condenou tudo o que eles estavam dizendo. Vê você? Então ali estava. Eles viram então um grupo de pessoas eleitas entrando na presença de Deus. Isso me deixa agradecido por pessoas como aquela. Sim, Senhor, esses são homens verdadeiros. Quando você vê um homem que está errado e é provado que está errado, então mostra que ele quer ser um cristão. Ele se aproxima e diz: estou errado. Estou pregando errado. Estou presumindo. Estou avançando sem ter autoridade. Estou fora de lugar. Me perdoe. Se teu irmão pecar contra ti 480 vezes por dia, perdoa-lhe. Mas ele peca, mas ele nunca procura se reconciliar, pedir perdão. Mas quando ele procura se reconciliar, vem a público ou vai particularmente e diga: estou errado, preguei errado, agi errado. Mas adiante você vai ver aqui que o profeta disse. Ele disse: esse é um verdadeiro cristão quando ele reconhece seus erros. Mas se aquele sujeito explodir, correr ao redor para um lado e dizer: isso não tem nada a ver, e assim, cuidado, irmão. Você pode ver imediatamente, então, que ele sai sobre condenação, porque ele não era um de nós. Quando ele explode, não aceita a correção e sai, ele sai sobre condenação, porque ele não era um de nós, porque se fosse dos nossos, teriam ficado. Mas sempre, pastor, vem a palavra, e ela fará isso cada vez, mas você tem que permanecer com a palavra. Parágrafo 232, Apocalipse 5, segunda parte. Eu quero perguntar, ninguém tem que dizer isto. Há pelo menos 15 ou 20 pessoas assentadas bem aqui que foram culpadas em pensar que eu era Jesus Cristo.
Agora vocês estão sentados aqui, disse o irmão Branham. Culpada de pensar que eu era Jesus Cristo. Como puderam elas fazer isto? Eu fui diretamente a eles até que descobri que Deus me disse que aquilo era um espírito. Não era um Espírito Santo, não. Era um demônio. Vós não sabeis de que espírito sois. E aqueles homens, eu disse, e aqueles homens criam em mim. Eram pessoas boas, eles criam em mim. Gente, então você crê em mim. O irmão Branham estava vivo naquele dia. Eu creio no pastor Osmar. Então, se eu creio no pastor Osmar, eu vou crer no que ele está falando. Vamos seguir? E aqueles homens criam em mim, cada palavra. Eu disse, como você crê em mim, então, se eu lhes digo? Então fomos até a palavra, então eles começaram a enxergar e disseram, bem claro, nós não cremos em você, ou teríamos ouvido o que você havia dito. Então, irmão Branham, nós não estávamos crendo em ti, porque senão nós teríamos ouvido o que você tinha dito. Você está entendendo? Você crê em mim como seu pastor, aí você fez errado, e eu não ensinei isso para você. Aí você é humilde, você diz, olha pastor, eu disse que cria, mas eu não fiz como você mandou. Irmão Branham elogiou a nobreza daquele espírito que estava naqueles irmãos, naquelas irmãs. Eles estavam levando as famílias a se perderem. Mas eles realmente pensavam que eles estavam corretos, sinceramente, vê? E um daqueles espíritos chega a você que tem isto, vê? Você crerá absolutamente nisto. Não me importa, não há ninguém que possa lhe dizer diferente, vê? Não importa o quanto a palavra diga, então, bem, você simplesmente não crê nela de qualquer modo, apenas vá em frente. Se você deseja ser dessa maneira, vá em frente. E eu teria a minha própria maneira, veja, isto mostra que você está ungido com o espírito errado. As pessoas de hoje recebem todos os tipos de espíritos, 116, necessário é nascer de novo. Elas vão e recebem um espírito de igreja. Elas até mesmo recebem espírito que chama-se a si mesmo espíritos de Deus, que nasceram de novo, entre aspas, e negam que a palavra de Deus é verdadeira. Poderia imaginar o Espírito de Deus negando sua própria palavra? Recebe espírito uns dos outros. Eu estava ouvindo um pastor pregando sobre João com meu livrinho. Ele disse, João esse aqui é o profeta. E tinha escritura, mensagem. Logo no início, mais tarde agora, 2020, vem outro pregando igual aquele lá de trás. Você está vendo que eles pegam o espírito um do outro? E agora você está querendo crer igual aquele lá de trás. São espíritos entre as pessoas. Poderia imaginar o Espírito de Deus negando sua própria palavra? Elas até mesmo recebem espírito que chama a si mesmo de Espírito de Deus, que nasceram de novo e nega que a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus, para esta hora, para esse dia no qual nós estamos vivendo, você não pode negar se você tem o Espírito Santo. Agora, se você receber um espírito de igreja,
Se você receber um espírito de internet, os irmãos que deixaram de crer no irmão Branham, eles receberam um espírito de internet. O neto do falecido irmão Colli, que prega contra o irmão Branham. E teve uns irmãos em Goiás que receberam aquele espírito. Passou para o povo também recebeu o espírito. Não crê no irmão Branham, não crê nas mensagens. Largaram tudo. Só estão pregando só Jesus. Vou terminando aqui. 25, perfeição. Vejam vocês. Eu detestaria me apresentar no julgamento e saber que tive uma pequena inconstância, tendo uma revelaçãozinha peculiar, e guiei erroneamente as pessoas. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações. O povo caça, usa chapéu, como o irmão Branham, monta cavalo. Isso aí é o espírito do homem, Branham. Não é o espírito dos trovões, do novo nome, de Apocalipse 10, 1 a 7, 8 a 11. Isso é o espírito do homem. Vocês podem estar recebendo o espírito do homem, porque o homem tem um espírito. Ou você tem o Espírito Santo, ou de um homem, que não é o Espírito Santo. É um espírito de natureza mundana. E é onde você tem que se arrepender, nascer de novo. Eu não quero que elas tenham o meu espírito ou minhas ações, mas eu quero que tenham o Espírito de Deus pela palavra de Deus. Isso produz a verdade. Eu quero que elas tenham o Espírito de Deus, não o meu. Vocês não podem ter o meu espírito. Não. Minhas ações, sou um homem falho, mas o Espírito Santo, e o Espírito Santo você recebe na alma. Você tem que deixar ele dominar as suas razões, dominar os seus pensamentos, os seus arrazoamentos, suas emoções. Deixa ele dominar, deixa ele descer. E ali ele encontra o poste de amarre. É ali onde você faz como Davi no Salmo 51, errei, pequei, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Temos que aprender a pedir perdão, acertar. Vamos ficar de pé. Um espírito que entrou entre os irmãos, tirou o irmão Branham do ministério. Um espírito errado, hein? E entrou em irmãos preciosos. Ele disse, se fosse um inimigo meu, não tinha problema. Se fosse um denominacional, não tinha problema. Mas irmãos preciosos, dizimistas, ofertantes. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, Senhor, nos ajuda para corrigir a nós mesmos. Nos dê o Teu Espírito Santo a cada dia. Que esse eu nosso seja morto a cada dia, Pai. Essas nossas razões, isso não venha nos acompanhar na sepultura. Como diz São Paulo, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Dê a bênção para os meus irmãos através da internet. Ajude e abençoa cada um. Muitos estão morrendo por causa das suas razões. Muitos estão fora da comunhão por causa das suas razões. Isso é maligno. Liberta, meu irmão, liberta minha irmã, meu Senhor. Tenha misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.